galerinha, tudo bem? Olha só, gente, hoje nós vamos trabalhar um pouco de história, dando continuidade ao nosso conteúdo sobre os povos que colonizaram e formaram o território brasileiro. Já falamos sobre os indígenas e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, tá bom? Aqui uma apresentaçãozinha rápida, né? Terceiro ano do Fundamental, professora Larissa, Lari para vocês, né? E trabalhando na unidade 2, capítulo 1 do teu livro de história sobre os primeiros grupos, tá bom? Olha só, galera, vamos falar um pouquinho sobre Portugal. A gente já sabe que quem colonizou o Brasil a princípio, né, foi Portugal. Falamos da chegada dos portugueses no território brasileiro, falamos da reação dos indígenas, né? Então, o segundo grupo que nós vamos trabalhar hoje são os portugueses. Gente, os portugueses chegaram no Brasil em 1500, tá? Em uma frota comandada por Pedro Álvares Cabral. Porém, somente 30 anos depois de terem descoberto, né, a nossa terra, eles voltaram para iniciar o processo de colonização. Por que tanto tempo? Gente, naquela época se disputava muitos territórios. Então, Portugal não chegou aqui porque quis, ele não escolheu o Brasil para colonizar, né? Alguns historiadores contam que Cabral se perdeu, a frota dele se perdeu do real caminho dele, trazendo ele, consequentemente, até território brasileiro. Ou seja, um território desconhecido. E até então para eles não havia nenhum interesse até aí, certo? Então, passados esses 30 anos, eles acabaram vindo, por quê? Porque existia toda uma disputa por comércio lá na Europa, onde Portugal estava perdendo um pouquinho de terreno, tá bom? Essas duas imagens que eu coloquei aqui para você retratam a chegada dos portugueses no Brasil, tá bom? Com suas imensas caravanas, tá? Falar sobre os portugueses e a colonização. Gente, isso que eu acabei de falar para vocês. Colonização. Ao longo da história, a formação de colônias foi a forma como a espécie humana se espalhou pelo mundo, certo? Para que Portugal ganhasse terreno, ganhasse especiarias, ganhasse coisas diferentes, obtesse, na verdade, ele acabava por colonizar vários povos e escravizá-los, igual como ele fez aqui em território brasileiro, quando ele chegou com os nossos indígenas. Tá bom? E a colonização era uma estratégia utilizada pelos portugueses para explorar o território brasileiro, como eu falei para você anteriormente lá quando a gente falou sobre os indígenas, tá bom? Nessa disputa de colonizadores e colonizados, surgem duas categorias que eu preciso falar para você. Surge aí a metrópole e a colônia. A metrópole, gente, era quem colonizava a terra ou o território, no nosso caso, Portugal. E a colônia era a terra ou território que era colonizado, o Brasil. Então, existia uma relação entre metrópole e colônia, certo? A partir do momento que Portugal desembarcou aqui, ele já deixou demarcado, né, que o território descoberto era dele, propriedade dele, certo? Por quê? Porque a disputa por colonização envolvia outras nações, outros países. Então, aqui era de Portugal, ou seja, outros não poderiam vir, tá bom? Então, o Brasil era colônia de Portugal, tá bom? Gente, aqui eu trouxe um pedacinho do que foram as expedições colonizadoras de Portugal. Como eu falei para você, o Brasil é apenas uma das terras que Portugal conseguiu colonizar. Esse mapa te mostra um pouquinho, tá, das expedições. Observa que essas setinhas mostram, né, o encaminhar de Portugal, né, nessa busca, nas suas expedições. Portugal é esse pontinho bem aqui. Observa que tem setas saindo de Portugal, inclusive uma que chega até aqui ao Brasil, e outras que saem para Portugal, certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nesse mapa você consegue reconhecer 6 terras que foram colonizadas por Portugal, tá bom? Gente, na condição de metrópole, Portugal mandava em todas as colônias e recebia as riquezas que eram produzidas nessas colônias. Tudo que era produzido no Brasil, de bom, as especiarias, né, os plantios, os minérios, tudo era voltado a Portugal. Por quê? Porque, teoricamente, Portugal descobriu o Brasil, né? Enquanto foi colônia de Portugal, o povo brasileiro estava submetido ao poder político e econômico dos portugueses. O poder político era esse poder que eu acabei de falar para você, de tirar dessas terras tudo que era
de interesse de Portugal, certo? E o poder econômico, porque tudo que vinha para o Brasil vinha de Portugal. Então existia aí até uma relação de dívida, certo? Portugal continuava sempre devendo, o Brasil continuava sempre devendo para Portugal, porque Portugal trazia aspectos econômicos para dentro da nossa terra, tá bom? Gente, a função da colônia, né, nessa relação, no caso a função do Brasil, era produzir e fornecer mercadorias que pudessem enriquecer a metrópole. Quem era a metrópole? Portugal, certo? Ó, aqui existe, nessa imagem você percebe que são índios carregando madeiras, né? Aqui também alguns artigos que foram produzidos pelos indígenas, tudo destinado a Portugal. Tá? Aqui você já observa que o território brasileiro ele já tem até algumas sedes, digamos assim, algumas pequenas casas, residências que já são vestígios de que Portugal já está acampando em nosso território, tá bom? Gente, no processo de colonização, certo? Houve uma especiaria que se tornou a principal, a marca, né, no território brasileiro, que cobiçou o interesse de Portugal sobre as nossas terras. Foi o pau-brasil. Tá? O pau-brasil era uma árvore, gente, cuja tinta dela era usada para atingir tecidos e tinha muito valor lá na Europa. Tá? Lembra que eu falei para você que uma das culturas indígenas era pintar o corpo? O pau-brasil era muito utilizado para isso. Então, quando os portugueses chegaram aqui, se deram conta, né, de uma planta com um poder de disputa no mercado tão grande, ele se apropriou também dessa mercadoria. Levou para Portugal, né, e entrou na disputa lá com uma tinta diferente, né? Chegou no mercado europeu com vários tecidos tingidos, em que cor? Ó, cor vermelha. Olha só, isso aqui, essa é a árvore, é um pau-brasil. Isso aqui é ele com os cortes para você perceber a corzinha que ele tem por dentro, tá bom? O pau-brasil. O nome científico dessa planta é Pau-Brasilia estinata. É isso mesmo, gente. Esse nome é bem estranho, tá? O nome científico. Mas ela se apresenta também com outros nomes. Pau de Pernambuco, Arabutã, Ibirapiranga, Ibirapitá, Ibirapitanga, Orabutã, pau de tinta, pau pernambucana, deixa eu repetir de novo, tá, gente? Desculpa. E pau rosado. Percebe que várias denominações têm terminações o quê? De origem indígena. Lembra que quando os portugueses chegaram aqui, existiam várias tribos? Nessa terra existiam várias plantas, pau-brasil. Então, em cada tribo indígena, ele recebia um nome, tá bom? Gente, daí a origem do nosso território, tá? Ele surge a partir daqui, tá bom? E a colonização portuguesa, né? Os portugueses se consideravam senhores dos donos das terras que eles achavam. Assim era a relação deles também com o Brasil, tá? Era natural tomar posse delas e de seus habitantes, fazendo deles escravos. Foi o que eles fizeram com os nossos indígenas, tá bom? A relação dos índios com a colonização, né? Para os indígenas, a colonização portuguesa resultou na destruição de grande parte da sua população, no enfraquecimento da sua cultura e na perda das suas terras. Pensa, se Portugal tinha interesse no território brasileiro, mesmo que chegando aqui os indígenas já estavam, eles acabaram com o tempo se apropriando da maior parte dessa terra. E a terra que mais interessava a eles era a terra que tinha pau-brasil, era a terra que tinha outros plantios de interesse de Portugal. Então o índio foi perdendo parte da sua terra. Perdendo a sua cultura porque lembra que quando os portugueses chegavam, eles andavam nus. A partir da vinda de Portugal, os portugueses, eles começaram a conhecer, né, a indústria têxtil, começaram a se vestir e começaram a ir deixando um pouquinho de lado também as próprias culturas, tá bom? Bom, galera, essa foi a nossa aulinha de história, tá? Para complementar ainda o nosso conteúdo. Beijo no coração de vocês, ó. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.